reunião ordinária, os vereadores aprovaram, por maioria dos presentes, as contas municipais do último ano do governo Jonas Donizete, em 2020, e do primeiro mandato do prefeito Dário Saad, em 2021. Tema que foi amplamente debatido aqui na tribuna. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu parecer favorável, com alguns apontamentos esses que foram sanados, mas o importante é a gente contextualizar que o governo Jonas Donizete, no seu último ano, ele deixou a prefeitura com superávit de 12,85%. Para quem lembra, ou para quem se recorda, nós tivemos, no ano de 2020, uma pandemia que assolou a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e também o mundo. E essa administração do prefeito, com todas essas dificuldades, com todos esses percalços, ainda conseguiu manter a prefeitura num bom nível de administração, devolvendo, entregando a prefeitura aí com 12,85% de superávit nas suas contas. Importante salientar também que todos os quesitos em termos de saúde, educação, eles foram cumpridos. A saúde, os investimentos em saúde foram de 25,12%, aquilo que é exigido é 25%. Por exemplo, temos aqui, o Fundeb, 95,4% foram usados os recursos, 216 unidades, das 216 unidades escolares, 194 foram adaptadas para receber crianças com deficiência. Eu participei da comissão conjunta da Comissão de Constituição e Legalidade e Finanças. Houver um debate muito forte aqui, com a vereadora Mariana Conte, outros vereadores que debateram. E eu acho que naquele debate, acho que ficou bem claro tudo que está nesse processo. Nós temos um parecer favorável do Tribunal de Contas, sem ressalvas. Neste momento, eu tratei do assunto da pandemia, ou seja, o governo Jonas pegou um dos piores momentos da história, não apenas da nossa cidade, do nosso país, mas de todo o planeta Terra. Ou seja, nós passamos um dos piores momentos da história da humanidade, e com tudo isso, as ressalvas que foram colocadas nesse processo e depois contrapostas pelo advogado, demonstraram a lisura, o trabalho que foi feito durante o mandato do governo Jonas. E durante todo esse processo, diante de tudo isso que aconteceu e de toda a história, né? Porque depois vem a história. Depois nós temos 21, 22, 23, 24, depois a reeleição do prefeito, a eleição e reeleição do prefeito Dário. Então eu quero dizer a todos que hoje nós votaremos esse processo, né? Um processo que é obrigatório, né? Faz parte do devido processo legal dentro do nosso sistema democrático. Eu voto favorável, junto com o prefeito, junto com a visão da Comissão de Legalidade, junto com a visão da Comissão de Finanças, que deu parecer favorável. Eu não concordo, com a posição dos vereadores, porque quando a gente vai olhar, e principalmente essa casa, quando ela vai se debruçar, ela não tem que fazer uma análise fria, somente olhando as contas, os números. Até porque 2020 foi um período que a prefeitura economizou recursos, porque foi um período que não teve atendimento em muitas áreas, Então, o que a gente esperava era um atendimento, um fortalecimento do serviço público para atender a população que estava numa situação de desespero. E não foi isso que a gente viu. Servidores da saúde, por exemplo, tiveram muita dificuldade. A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecia máscara, não fornecia EPI para os trabalhadores.
Foi uma briga para os trabalhadores conseguirem EPI para poder atender a população naquela situação de desespero que nós nos encontrávamos. Os profissionais da educação, eu não era vereadora ainda, mas, como servidora pública, a gente acompanhava muito de perto isso. Os profissionais da educação tiveram que suportar uma situação de que explodiu a situação de insegurança alimentar, a situação de vulnerabilidade nas famílias, a situação de fome nas famílias. Os profissionais da educação fizeram campanhas, muitas campanhas, para poder suportar toda essa demanda, para poder atender as famílias que estavam sem alimento. E a gente esperava muito mais da prefeitura. 2 elementos que me fazem votar contra, essa é a posição da bancada do PSOL. O primeiro elemento diz respeito à situação do desequilíbrio no Camprev. Em 2020, ficou exposto como foi danoso para o Fundo de Previdência Municipal uma série de aprovações de projetos que eu pude acompanhar. E eu tenho dito, essa é uma vantagem de estar algum tempo nessa casa, porque nós temos a memória. E eu quero retomar a memória de uma série de ataques que aconteceram ao Camprev ao longo das gestões do ex-prefeito Jonas Donizete e que teve continuidade depois na gestão do atual prefeito Dário Saad. Em 2016, eu não era vereadora, mas houve um processo de luta muito grande no final do ano, ao fim do primeiro mandato do ex-prefeito Jonas Donizete, porque o prefeito simplesmente decidiu utilizar o superávit do fundo previdenciário para cobrir o fundo financeiro. Na época, houve um processo de mobilização intenso dos servidores públicos. A oposição, na época, Gustavo estava aqui, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Pedro Tourinho, votou contra a aprovação desse projeto e apontava que isso ia gerar desequilíbrio nas contas do Camprev. Insistiram, aprovaram, votaram. O Sindicato do Poder Legislativo, dos servidores dessa casa, entrou com uma ação e, anos depois, ganhou aquela ação, anulando aquele projeto, que era um projeto danoso, e que a prefeitura foi depois obrigada pela justiça a recompor o que ele havia tirado do fundo previdenciário. A gente tem que lembrar que foi o ex-prefeito dessa cidade que fechou a UPA do centro da cidade, né? E depois, isso inclusive sobrecarregou o sistema quando chegou em 2020. Foi ele também que terceirizou o Hospital Ouro Verde, né, com aquele grande escândalo de corrupção, e quando chegou em 2020, na pandemia, a gente conseguiu perceber o quanto que a dívida daquele hospital tinha crescido. Ela estava em 50,5 milhões. Isso, inclusive, dificultou o atendimento para quem precisava do atendimento para a Covid-19 naquele momento. Porque o hospital que estava com uma dívida enorme não conseguia ali ter as suas contas garantidas até para comprar, para fazer aquisição de materiais básicos. Foi ele também, né, que criou, em 2020, a rede Mário Gatti, e que, após, né, justamente, esse escândalo do Hospital Ouro Verde. E quando a gente olha hoje para a rede Mário Gatti, a gente vê um problema sério de valorização dos servidores. Ou não foi essa casa que votou aqui o corte, inclusive, das horas extras para os servidores da saúde? Então, a gente consegue perceber o quanto que as políticas que foram criadas ao longo da gestão Jonas, né, no Jonas 2 principalmente, elas, quando chegaram na pandemia, elas geraram uma dificuldade de acesso, principalmente à saúde para a população. Agora estamos com a do Dário Saad. Eu queria, primeiramente, aqui agradecer à Comissão de Finanças, que é composta por mim, pelo vereador Iabico, vereador Nick Schneider, Cirilo e a Fernanda Souto. E também fizemos uma conjunta aí com a Comissão de Constituição e Legalidade, que é o Carmo Luiz, o Otto, que é presidente da comissão, o Nelson Osley, Roberto Alves,
Eduardo Magoga, Felipe Marquesi, Mariana Conte e Wagner Romão. São vereadores, nós fizemos aqui a reunião das comissões, onde tivemos debate, que é salutar o debate, o pessoal da esquerda aqui sempre nos debates, que isso faz parte, ninguém aqui tem a mesma opinião, mas o que importa é que as comissões tiveram ali o parecer favorável, acompanhando o Tribunal de Contas, acompanhando o Tribunal, porque foi feito todo esses cálculos e essa aprovação pelo Tribunal. Aqui nós temos votos político e voto jurídico. Então, nós estamos acompanhando os votos jurídicos, que é do Tribunal de Contas. Aqui, quando o pessoal sobe aqui, eles falam assim, como a Mariana subiu, como os vereadores subiu aqui, eles dizem que é uma continuidade, mas é uma continuidade que vem dando certo para a cidade de Campinas. Tivemos aí o primeiro mandato do Jonas Donizete, ele foi reeleito pela população, como a senhora falou, vereadora Mariana Conte. O povo está votando, está dando continuidade. Por quê? Está fazendo bom. E aí veio o sucessor, que é o Dário Saad, também foi eleito. E foi reeleito novamente. E as contas dele estão aqui, ó, aprovada pelo Tribunal de Contas, e a responsabilidade que nós tivemos aqui. O Tribunal de Contas do Estado apresenta um parecer de aprovação, mas com ressalvas, e essas ressalvas têm que ser apontadas aqui por nós, que somos da oposição, sobretudo por nós que somos da oposição. Já foi falado aqui, mas eu quero repetir. Superávit orçamentário de 6,25% do total arrecadado, de 366 milhões de reais, não deve ser motivo de orgulho para a Prefeitura. É preciso que todo esse recurso seja investido na população, é direito da população ter esses 366 milhões que viraram superávit orçamentário, revertido em educação, revertido em transporte, revertido em preocupação com a questão ambiental, revertido para a educação, revertido para a saúde. Então não há nenhum orgulho, né, a se colocar a respeito disso. A gente tem uma divergência de fundo aqui, que é o fato de que se aplicou apenas 31,87% da receita corrente líquida em despesas com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é bem dura, coloca como 54% o teto para o funcionalismo. Isso quer dizer terceirização, isso quer dizer serviço público que é oferecido com muita precariedade para a população, seja na saúde, seja na educação e seja em outras políticas. Já foi falado aqui também, e eu repito, 22,73% apenas das receitas aplicadas na educação, sendo que o percentual mínimo constitucional era de 25%, e com uma questão em que se apresenta logo depois, se mantiveram problemas estruturais nas unidades escolares de ensino no município, deficiência na acessibilidade, conservação inadequada, dificuldade na execução dos contratos. Então, tudo isso poderia ter sido minimizado se, pelo menos, o mínimo constitucional tivesse sido aplicado na educação.